É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E partiram para outro povoado. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós começa falando do início da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. A caminho da morte, Jesus ensina aos discípulos o caminho da vida. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Foi nesta caminhada com Jesus que os discípulos tiveram uma verdadeira aula prática, pois enquanto caminhavam, Jesus ia aproveitando todas as oportunidades para lhes passar importantes ensinamentos. Ao longo desta caminhada, muitas pessoas aproximavam de Jesus, chegavam a dar passos com ele, mas recuavam, por acharem duras demais as exigências do seguimento a ele. Antes de tomarem o caminho para Jerusalém, o seguimento a Jesus era traduzido pelos discípulos como algo confortável, como status. Afinal, era uma honra para eles estar junto daquele homem que arrastava multidões, que não temiam os poderosos. Até então, eles viam Jesus como um rei de grandes poderes que iria enfrentar os inimigos com severidade como faziam todos os reis. Na mente deles, Jesus venceria os inimigos facilmente, mas ele lhes mostra o inverso, ao repreendê-los, quando Tiago e João quiseram responder com violência uma ofensa por parte dos samaritanos que não quiseram acolher Jesus no território deles. Judeus e samaritanos eram inimigos declarados, e negar hospedagem a alguém, na cultura judaica, era considerado como uma ofensa muito grave. Porém, a reação dos discípulos não fora motivada somente por isto, foi também por intolerância a quem pensava diferente, como os samaritanos. Os discípulos, na pessoa de Tiago e João, quiseram sobrepor a Deus, ao quererem mandar descer fogo do céu para destruir os que negaram a hospedagem a Jesus. Esta atitude contrasta com a de Jesus, que simplesmente convidou-os a prosseguir a caminhada, indo para o outro povoado. Os discípulos ficaram surpresos com a forma de Jesus lidar com as ofensas, diferente deles, que eram acostumados com revide. Com esse episódio, Jesus deixou claro para os discípulos e hoje para todos nós que na dinâmica do reino não cabe vingança e nem intolerância a quem pensa diferente. Foi a partir de então que eles começaram a entender as exigências do seguimento a Jesus. Um entendimento que ia sendo processado lentamente.
Os discípulos foram com Jesus a Jerusalém, mas, exceto João, ninguém deles foi com Jesus até a cruz. Só depois da sua ressurreição que eles abraçaram de fato a cruz, dando a vida pela causa de Jesus. Como naquele tempo, muitos, ainda hoje, começam a seguir Jesus, empolgam no início, mas abandonam este seguimento no meio do caminho, por acharem duras demais as exigências deste seguimento. Meu irmão, minha irmã, estar disposto a enfrentar as consequências do seguimento a Jesus, indo com Ele até uma nova Jerusalém, é optar pela vida. Desistir no meio do caminho é se posicionar contrário à vida. Pense nisso. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, que prepara os corações dos seus discípulos, dizendo-lhes que é chegado o tempo dele ser levado para o céu, advertindo-os do que os esperam e anunciando entre o povo a vinda do vosso reino, que será um caminho difícil, porque está marcado pela sombra da cruz. Mas os conforta, dizendo-lhes que ele, Jesus, não está sozinho, pois tem a firme confiança em vós, e a vós se entrega. E assim aconteceu. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que caminhemos com o Senhor e busquemos nele a força para desempenharmos sua acolhida, sua missão e sua vocação em todos os dias de nossas vidas. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você possa ficar na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.